Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Feliz dia! Um dia abençoado para todos nós. E para aprendermos como educar corretamente nossas crianças, está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação. E hoje o programa está especial, hein? O preletor Enio Masakihara, o preletor Heitor Miyazaki e o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto falam sobre a pedagogia da Seitonoi. Porque a Seitonoi, da forma como educa, ela transcende a forma tradicional de ver o aluno, de ver o educando. Seja você também o mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Muitos se esforçam para que seus filhos aprendam a falar e a andar e depois passam o resto da vida pedindo para se calarem e ficarem quietos. Mas a educação da vida vai muito além, viu, gente? Para sabermos mais sobre a pedagogia da Seitonoi, fique agora com o debate maravilhoso com os preletores Enio Masakihara, Heitor Miyazaki e Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado, bem-vindos à Seitonoi. Hoje o assunto é pedagogia da Seitonoi. Nada melhor do que falar os dois que foram os responsáveis pela pedagogia da Seitonoi, no sentido de coordenar a divulgação da pedagogia da Seitonoi. Os dois foram, né? Modo de expressão, porque o professor Heitor Miyazaki, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, né? Foi o responsável pelo departamento, né, professor, de educação na época da Seitonoi do Brasil. Educação educadores, uns 20 anos mais 20 anos mais ou menos, né? E atualmente, então, esse departamento agora virou superintendência e o responsável hoje é o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado, né? Obrigado. Livro Lições para o Cotidiano, no primeiro capítulo, fala exatamente sobre isso. Pedagogia da Seitonoi. Professor Heitor, professor Marcos, o que é a pedagogia da Seitonoi? É a educação da vida. Na verdade, a pedagogia da Seitonoi, até uma certa, falar pedagogia da Seitonoi, existe uma pequena limitação. Porque a Seitonoi, da forma como educa, ela transcende a forma tradicional de ver o aluno, de ver o educando. Ela vê o aluno, aquela criança que está sendo educada, como vida e não como um computador ambulante. Não é nesse sentido. Por isso que ela procura extrair, não empacotar, incutir um monte de coisas, mas acreditando que ali está uma vida gloriosa de Deus, de potencialidade infinita, porque todo mundo é filho de Deus. Sendo filho de Deus, tem que acreditar na vida. E este é o princípio da pedagogia da Seitonoi. E o professor lembrou bem que é a questão da educação da vida, né? Vida aí com V maiúsculo que nós dizemos, né? Que é essa vida imanente no universo. E acreditamos que todo ser humano tem potencialidade infinita e, bem lembrado pelo professor Heitor Miyazaki, vários textos, o professor Masaharu Taniguchi diz que a educação de hoje em dia quer muito entulhar, né? Jogar sempre dentro da cabeça das pessoas uma certa quantidade de conhecimentos. E isso acaba deixando a pessoa sem vontade, sem desejo de realizar as coisas. Então, uma das capacidades que o professor Masaharu Taniguchi sempre lembra que os professores devem desenvolver, os pais também, é a capacidade de inspiração, de intuição, fazendo com que a criança não acredite que o universo é simplesmente mecânico, material, mas que existe sempre algo, uma vida, uma inteligência superior por detrás dessas coisas, para estimular sempre a criança, a curiosidade e o desejo dela de descobrir essas coisas que estão por detrás. Estava pensando aqui agora, desculpa, né, professor? Assim, pedagogia da Seitonoi, né?
Vai ter pedagogia de todo mundo aí, né? Até do cidadão que está assistindo o programa agora. Não comparando, mas quais são os pontos assim que a pedagogia divulgada pela Seita Noé difere bastante de uma outra pedagogia, por exemplo? Um dos princípios é, antes de pensar em educar, o adulto tem que se educar. Esse é um dos princípios básicos. Como é que eu vou dar se eu não tenho? Como é que eu vou ensinar se eu não sei? Então, é o próprio autoeducação que o adulto tem que ter. O próprio adulto tem que compreender esse lado antes de pensar em transmitir, antes de pensar em educar. Então, se ele não conhece a própria vida dele, não conhece que ele é uma vida sublime, como é que ele vai ver no aluno uma vida sublime de Deus? Tá certo. O outro aspecto, lembrando das leis mentais, né? Aqui, o aluno, aquela pessoa, é reflexo da minha própria mente. Né? Em que sentido? Ela é um espelho para que eu possa também refletir a respeito das minhas próprias atitudes. Esta pessoa que está diante de mim, ela me dá uma oportunidade também de crescimento da minha própria vida. Então, se eu tenho um aluno que eu tenho dificuldade em lidar com ele, que é indisciplinado, ou se eu tenho alguém com dificuldade de aprendizagem, a educação da vida, ou a pedagogia da Seita Noé, enxerga aquilo como uma grande oportunidade, não do desenvolvimento só daquela pessoa com a dificuldade ou com a indisciplina, mas do próprio professor, do próprio pai e mãe, que, refletindo a respeito das suas próprias atitudes, da sua postura, a reeducação que o professor falou do adulto, ele pode também ajudar o outro a crescer. Outro detalhe que você estava falando sobre essa diferença, vou citar uma pessoa no Panamá. Já estive lá umas 3, 4 vezes. Lá tem um senhor chamado Andrés. Ele é vice-reitor de uma universidade. Ele estuda pedagogia há praticamente 50 anos. Ele se doutorou, ele é do Panamá, vice-reitor do Panamá, mas ele se doutorou em pedagogia na Itália. Mas mesmo se doutorando em pedagogia na Itália, o dia que ele leu a pedagogia da Seita Noé, ele ficou impressionado e falou: este é o melhor que eu encontrei até hoje na minha vida. E todas as vezes que vai um professor da Seita Noé para lá, ele pede para fazer palestra para os professores, para os alunos, bibliotecas, ele não perde a oportunidade. É verdade. Eu queria também lembrar outro ponto também, importante, que é o respeito à individualidade, que é uma outra marca também registrada da educação da vida. Ou seja, hoje é comum a gente comparar muito as pessoas, né? Então, aquele aluno quietinho é legal, é bonzinho, aquele outro é indisciplinado, me dá trabalho. Aquele lá é inteligente, que bom, aquele lá não aprende menos. Então, isso tudo, na verdade, é uma régua que o próprio ser humano cria. Ele é indisciplinado em relação a quê? Ele é quietinho em relação a quê? Ele é inteligente em relação a quê? Então, quando você começa a padronizar o ser humano, não respeitando a individualidade, a velocidade de aprendizagem dele, achando que só existe um tipo de inteligência, aí sim você começa a criar problema dentro da área de educação. Agora, se você respeita a individualidade, o tempo daquela pessoa e vai estimulando ela no momento certo, aquela pessoa desabrocha. Na minha própria casa eu tive esse exemplo, que a minha filha mais velha é excelente na parte de matemática, uma velocidade gigantesca, né? Então ela estava estudando numa escola que tem um método particular aí, e ela desenvolveu assim numa velocidade a ponto de ficar 2, 3 anos adiantada em relação à turma dela nessa escola. Só que a mais nova não. Então a mais nova, ela se comparava, ela mesma se comparava, né? E se a gente reforçasse essa comparação, sua irmã é assim, sua irmã parabéns, sua irmã estuda, você devia ser igual a ela, isso afundaria mais ela. Mas o tempo inteiro, tanto nós quanto os professores dela, olha, parabéns, né? Você conseguiu progredir nesse ponto, olha, não precisa se comparar, você... Né? E é o que aconteceu, esse ano aqui nós tivemos a notícia, né, da professora dela que ela vai ficar 1 ano adiantada em relação à série dela, com o esforço dela. Então, ela ficou muito feliz com isso, mas nós nunca exigimos que ela fosse igual a outra, é uma outra marca também da educação da vida. Mas nós temos muitos exemplos de crianças que até então eram consideradas problemáticas e, entre aspas, cabeçudas. De repente entra um professor com a pedagogia da Seita Noé numa escola estadual, municipal, particular, e de uma certa forma aplica a pedagogia da Seita Noé no seu dia a dia, e essa pessoa então de problemática vira lá um gênio. E qual que é esse tchan assim? Cabeçudo, daqui a pouco não, que cabeçudo, o cara é um gênio. Fala, pô. Vamos dizer assim, dentro da Seita Noé nós temos um conceito, o ser humano, ele é a imagem, foi criada a imagem e semelhança de Deus, nós dizemos aqui, ele é filho de Deus, né? Então, ele estava, na verdade, num estado antinatural. Vamos dizer o seguinte, se você tem um lago ali, a lua, aquela água está parada, não está batendo um vento, então a lua ali,
ela está refletida na imagem bem arredondadinha, bonita, só que se você tocar na água várias vezes, aquela vai formar uma onda, né? Então você não vai dizer que a Lua está deformada, na verdade é só uma projeção. Sim. É assim que nós acreditamos no ser humano, quer dizer, aquilo é realmente uma projeção apenas. Se a pessoa acreditar, ela vai despertar o gênio dentro daquele outro que estava adormecido. Então tem vários casos. Nós temos, aliás, recebi um e-mail outro dia de uma menina que estudou na escola em que eu trabalhei, uma escola particular. Nossos amigos, outros pretores da Seita Unê, como Carlos Alberto e outros amigos nossos estiveram lá fazendo inclusive palestras para esses jovens, e ela era uma menina que tinha muita dificuldade mesmo, mas assim, pouca gente acreditava que ela talvez terminasse aí o colégio, o ensino médio. E aí recebia isso, surpresa, um e-mail agradecendo. Ela está fazendo hoje psicologia, já está no 3º ano da faculdade, agradecendo, porque ela diz claramente ali que a partir do momento que ela começou a assistir às nossas atividades, nossas palestras, que ela começou a descobrir que era filha de Deus, que ela tinha capacidade infinita, então ela foi acreditando nisso, paulatinamente ela foi descobrindo isso. E recente, né? Então eu queria te contar, tem um outro caso interessante que nós tivemos, a minha filha, a mais nova, a Mariana, um problema sério na sala de aula dela com uma amiguinha. De repente, de um ano para o outro, a menina mudou totalmente. E aí ela, olha, o que aconteceu com você? Você está tão legal aqui, puxa vida, parabéns. Ela falou assim, não, sabe aquele livrinho que você trouxe lá, de historinha, do professor Jundi? Quando eu li lá, eu sou filha de Deus, aí eu falei, puxa, se eu sou filha de Deus, não posso ficar dando trabalho para os meus professores. E é verdade, hein? Essa menina mudou totalmente o comportamento dela, só ao ler uma vez que era filha de Deus, quer dizer, o valor disso. Aquilo que você mencionou, acabamos até fugindo um pouquinho do tema, né? O grande Chan que a Seita Unê menciona e procura sempre levar muito a sério é o poder da palavra. Enquanto muitos professores pensam que chamando a atenção, apontando o defeito da criança, ela vai se corrigir, ao contrário, ela piora. Porque o ser humano não é igual ao carro. Se o carro estiver com problema e você levá-lo até o mecânico, você tem que apontar onde está o defeito. Mas o ser humano fica apontando defeito, ele vai ficar complexado, a autoestima dele vai lá para baixo, ele vai pegar cada vez mais complexos problemas e mais problemas por causa das palavras negativas. Mas se disser o contrário, você é inteligente, você tem capacidade, essa criança vai pegar uma autoconfiança, adquirir uma autoconfiança e consequentemente vai desempenhar. Tem um exemplo de um relato muito antigo, já faz 30 anos que eu vi esse relato. Eu estava na cidade de Guaratinguetá, se não me engano, fazendo seminário. Aí uma senhora fez questão de fazer um relato na minha frente, antes da minha palestra, e ela disse, eu sou da cidade de Lorena e eu tenho um relato fantástico para contar. E ela disse, o filho dela havia sido reprovado 2 vezes na mesma série e devido a isso os pais tiraram desse colégio e transferiram para outro colégio. Nesse outro colégio ele foi reprovado novamente na mesma série. Estava para ser reprovado pela 4ª vez na mesma série. Foi quando ela falou, professor, meu filho vai ser reprovado pela 4ª vez na mesma série. Não tem jeito, ele não vai para frente. Ele falou, olha, primeira coisa, harmonia entre os pais. Se vocês estão em desarmonia, o filho não vai bem na escola. Segundo detalhe, use palavras positivas, elogie, incentive, encoraje, nada de criticar o seu filho. E quando, meia hora após ele entrar no sono, pegue a oração de abençoar o filho e leia 10 vezes no ouvido dele, bem baixinho. Espere ele dormir e meia hora depois faça 10 vezes a oração para abençoar o filho. A oração abençoar o filho assim, tu és filho de Deus, tu és forte, tu és grandioso, tu és futuro dirigente, tu és... Né? E muitas vezes ela entrava no quarto, o filho estava acordado e ele falava, ei mãe, já vem com tu és. Aí o que aconteceu? Esse garoto começou a tirar as melhores notas do colégio. E isso causou uma reunião entre os professores para averiguar o que está acontecendo com aquele aluno que estava para ser reprovado pela 4ª vez e se tornou um dos melhores alunos da escola. É o poder da palavra. Tu és filho de Deus, tu és inteligente. É isso que é importante e a Seita Unê aplica. Essa é a pedagogia da Seita Unê? Esse é o princípio. Tá. Princípio da pedagogia da Seita Unê. Pedagogia da Seita Unê. É só para crianças ou para marmanjos também, como diz o outro? Olha, na verdade, quando nós passarmos a amar as crianças, nós estaremos amando a nós mesmos. Muitas pessoas que falam, não gosto de criança porque ela não está gostando, ela não quer lembrar da infância dela e ela não está aprendendo ainda a ser criança. Por isso que é fundamental todo adulto procurar entender, compreender, para que possa se compreender, se autoconhecer.
É necessário isso. Por isso que aqui tem uma frase, só para finalizar. Se o professor na escola pensar ou disser, vocês são maus elementos, mas eu, o professor, sou sempre bom, nunca conseguirá obter bons resultados. Esse é um princípio básico da Seichonoye. E também pode ser aplicado também na educação do marido, da esposa, esposa, do pai, da mãe, do avô. Não podemos esquecer dos 5 desejos do ser humano. Desejo de ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Isso é aplicável em qualquer lugar. Em casa é importante manifestar esse amor, começando em casa. Não adianta o professor também, na escola ele for excelente professor e em casa não saber educar o próprio filho. Tá certo. Marcos, para entrar em contato com o departamento dos educadores, departamento não, superintendência, perdão, né? Não, imagina. 5014 em São Paulo, 0 operadora 11 5014 2237 ou por e-mail educadores@sni.org.br. Mas entre em contato com a gente, pegue as informações e você vai comparecer a um evento nosso e vai amar, com certeza. Obrigado, professor Heitor Miyazaki. Obrigado, professor Marcos Rogério. Muito obrigado a todos. Que alegria, não é? Ter tido a sua companhia em mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo encontro, tá bom? E olha, sentir-se próximo de Deus não é uma estação em que devemos chegar, mas sim uma forma de viajar, tá bom? Para nos sentirmos sempre na presença de Deus. Esse é o significado. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado.